Dia 33. Como posso encontrar a igreja verdadeira por mim mesmo? Encontrar a igreja verdadeira é um estudo bíblico fascinante para candidatos ao reino e para membros da igreja. Ainda existe uma igreja verdadeira hoje? Já que Jesus falou dela como a sua igreja, eu preferiria chamá-la de Igreja de Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. As palavras de Jesus nos mostram que sua igreja ainda existe. Portanto, podemos procurá-la e encontrá-la. Uma experiência para ilustração. 3 irmãs, cada uma pertencendo a uma igreja diferente, perguntaram a um pastor qual igreja é a certa. Ele fez 3 perguntas, às quais elas responderam afirmativamente. Depois disso, ele lhes disse como poderiam resolver o problema sozinhas com um estudo bíblico relativamente curto. Elas completaram o estudo bíblico, e então todas se uniram à mesma igreja. Por que uma pessoa deve descobrir isso sozinha? Você não pode simplesmente perguntar a um especialista? Ou perguntar a igrejas e grupos individualmente? Sim, mas quase todas afirmam ser a verdadeira igreja, embora geralmente tenham ensinamentos muito diferentes. Então, dessa forma não vamos realizar nada. Seria melhor seguir o exemplo dos habitantes de Bereia, na Grécia. A Bíblia se refere à atitude deles como nobre. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17:11. Esse é um bom conselho. Naquela época, as pessoas em Bereia ouviam ansiosamente a pregação de Paulo. Mas eles próprios pesquisavam diariamente na Bíblia, para ver se aquilo era verdade. É por isso que recomendo fazer isso também quando confrontado com a questão sobre a igreja certa de Jesus. Um breve estudo da Bíblia é um bom método a ser usado. Mas primeiro, vamos dar uma olhada nas 3 perguntas que o pastor fez para as irmãs. Essas questões são um pré-requisito importante para um estudo bem-sucedido desse assunto. 1. Você acredita que Jesus Cristo ensinou a verdade e a praticou em sua vida? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Disse ainda: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, em Mateus 28:20. Pedro disse: Ele não cometeu pecado algum. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. 1 Pedro 2:22-24. Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-nos também este exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2:21. Devemos e necessitamos seguir seu exemplo em todas as coisas. É por isso que João disse: quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Acredito que Jesus ensinou e revelou a verdade divina, e que toda a sua vida foi um exemplo para nós. Todo verdadeiro cristão acredita nisso. Esse é o primeiro requisito para nosso objetivo. Você acredita nisso também? 2. Você acredita que a verdadeira igreja de Jesus tem que concordar com os ensinamentos e o exemplo de Jesus? A igreja de Jesus hoje, depois de quase 2000 anos, ainda tem que concordar com Jesus? Não houve nenhum desenvolvimento atual? O que o próprio Jesus disse? Suas palavras foram: e a Escritura não pode falhar. João 10:35. Aqui, Jesus se referiu ao Antigo Testamento. Naturalmente, isso se aplica a toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento. De acordo com Jesus, a Escritura não pode ser anulada, quebrada. Quando você quebra algo, então você tem várias peças. Jesus está expressando aqui que não podemos aceitar, segundo a minha vontade, uma parte e rejeitar a outra. João disse em total concordância com Jesus: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. 2 João 1:9. Essa é uma negação clara de qualquer desenvolvimento atual dos ensinos bíblicos.
O que Deus revelou por meio de seu Filho, Hebreus 1:1, não pode, não deve e não precisa ser melhorada pelos humanos. O apóstolo Paulo disse: contudo, ainda que nós os apóstolos ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8 e 9. Mesmo os apóstolos ou os anjos não têm o direito de mudar o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ninguém mais pode. Assim, estabelecemos, e a Igreja de Jesus hoje deve concordar com Jesus Cristo e sua palavra. Você também acredita nisso? 3. Você está pronto para se unir, nesse momento, à Igreja de Jesus quando encontrá-la? Por que essa disposição é importante agora, antes do início do estudo? Jesus disse: se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus. João 7,17. Jesus estava dizendo: quem quiser fazer a vontade de Deus, também vai discernir. Deus ajudará aqueles que têm um desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus, a conhecer a verdade e, assim, também conhecer a Igreja de Jesus. Uma promessa divina diz: Deus reserva a sensatez para o justo, em Provérbios 2:7. Deus prometeu a ajuda do Espírito Santo para aqueles que são obedientes a Ele, Tatos 5:32. Ele prometeu nos guiar em toda a verdade, João 14:26 e João 16:13. Certamente, isso inclui a verdade sobre sua Igreja. Um livro maravilhoso sobre a vida de Jesus diz: aos que assim se entregam a Deus, tendo sincero desejo de conhecer e fazer-lhe a vontade, a verdade se revela como poder divino para a salvação. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 319. Você está pronto para se unir à Igreja de Jesus quando a encontrar? Agora, como posso descobrir por mim mesmo o que é a verdadeira Igreja de Jesus? Existe uma forma simples. Estude o Evangelho de Mateus. Possui cerca de 40 páginas. Não contém todos os ensinamentos de Jesus, mas inclui a maioria deles. Você pode querer destacar os versículos sobre seus ensinamentos, seu exemplo e o que é dito sobre ele. Fiz o estudo da seguinte forma. Usei um caderno com margens nos dois lados da página, e o dividi da seguinte maneira. Escrevi o capítulo e o versículo na margem esquerda. Escrevi na metade esquerda da coluna principal a frase ou parte de uma frase diretamente da Bíblia, que continha um ensino ou comportamento exemplar de Jesus. Escrevi na metade direita da coluna principal o conteúdo do ensino dessa frase. Na margem direita, fiz colunas para cada uma das igrejas que queria estudar, por exemplo, uma coluna para a Igreja Católica, Igreja Evangélica, Igreja Adventista e Igreja Batista. Eu fiz um sinal de mais em cada coluna da igreja que apoia esse ensino específico. No final, a igreja, que tivesse o sinal de mais em cada ensino, concorda com os ensinamentos de Jesus. Essa é a Igreja de Jesus, a qual desejo fazer parte. Muitas vezes usei um capítulo ou parte de um capítulo de Mateus nos estudos bíblicos, ou como um estudo adicional meia hora antes do estudo bíblico. O interesse por esse estudo sempre foi muito grande. Um homem uma vez me disse, quando estava no capítulo 4, percebi que não estava na igreja certa. Você irá perceber que descobrirá apenas uma parte da verdade na primeira vez que fizer esse estudo, assim como seus amigos. Mas isso não importa. Cada vez que fiz esse estudo, descobri mais e mais verdades. Esse estudo é de grande ajuda para os que buscam a verdade ao tomar uma decisão pela Igreja de Jesus. Que nosso maravilhoso Deus o abençoe ricamente em seu ministério. Pensamento pessoal e guia de discussão. 1. Que recursos práticos existem para ajudar a aproximar as pessoas de Jesus? 2. Como você pode fazer um contato pessoal para despertar o interesse deles por Jesus? 3. Que perguntas você pode usar para fazer as pessoas pensarem se têm um relacionamento com Cristo, ou se desejam aprofundar seu relacionamento com Ele? 4. Que perguntas você pode fazer às pessoas que estão procurando a igreja verdadeira? Nosso tempo de oração. Entre em contato com sua dupla de oração e discuta o assunto com ela.
Ore com sua dupla de oração. 1. Por sabedoria para saber o que dizer ou dar a outras pessoas para que seu coração esteja aberto para a mensagem de Deus. 2. Pela preparação correta para o trabalho missionário. 3. Pelo amor ao próximo, que é necessário para chegar ao coração delas. 4. Por experiência com Deus em trabalhar para os outros.